Amigas e amigos do nosso canal, eu posso parecer repetitivo, mas eu volto a pedir a você que nos presenteie com o seu like, se estiver gostando do vídeo, mas fundamentalmente que você inscreva no nosso canal e aperte o sininho para que você receba automaticamente os nossos próximos vídeos diretamente no seu celular. Eu queria chamar a atenção pelo seguinte: nós começamos esse canal e tínhamos a meta inicial, como começamos a pedir a alguns que já estão inscritos aqui, para alcançarmos os 200 inscritos. Nós estamos agora com 328 inscritos e traçamos uma outra meta, ou seja, chegarmos aos 400 inscritos. É claro que você vai dizer, quando ele chegar nos 400 inscritos, vai começar a campanha dos 500 inscritos, porque na verdade a nossa busca é para 1000 inscritos. E assim podemos divulgar no nível maior as nossas ideias, as informações que nós temos e, evidentemente, sempre aberta à crítica a quem nos assiste e nos prestigia com esse apoio. Hoje eu quero falar com vocês sobre a questão do 7 de setembro, que foi totalmente descaracterizado pelo presidente da República. Nós sempre tivemos aquelas marchas das escolas, aqueles desfiles das fanfarras, muito bonitos, né? Em Vitória da Conquista, que é a cidade que eu falo aqui agora, e como também em todos os lugares do Brasil. Infelizmente, essa coisa bonita acabou. Nós temos uma bandeira que nós gostávamos muito, eu principalmente, que fui comandante do 1º pelotão do tiro de guerra onde servi, e eu empunhava a bandeira nos desfiles. Confesso que hoje não tenho prazer em carregar a bandeira do Brasil pelo o que ela se tornou na mão daqueles algozes do povo brasileiro, de modo que você começa a pensar de uma maneira diferente. Bom, antes de tudo, eu queria dizer o seguinte: tivemos umas manifestações hoje em Brasília que não contou com a quantidade esperada pelos organizadores, que há mais de 2 meses organizaram esse evento à custa de muito dinheiro. Muito dinheiro dos fazendeiros e grandes empresários do Brasil, alinhados com a direita extrema, ou seja, aqueles que sonegam o vale alimentação do empregado, entretanto, ele tem dinheiro para patrocinar aquele empregado seu que queira comparecer a manifestações desse nível. Bom, a outra coisa importante a dizer, que nas manifestações nos parece que as pessoas não sabiam por que protestavam. Para defender o quê? Porque jamais defenderam a democracia. Onde alguém pode defender a democracia e queira a extinção do guardião da democracia, do guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal? Eu sempre sei que quem festeja a morte de delegado é bandido. Quem não gosta de juiz tem alguma coisa errada com a justiça. De modo que festejar o quê? Extinguir o Supremo Tribunal Federal por quê? Qual é a razão? Onde está escrito e qual foi o ato do Supremo Tribunal Federal que colocou em risco a situação dos brasileiros? Mas eu posso dizer que, de maneira vergonhosa, o atual presidente da República tenta admoestar o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque seus filhos respondem a processos por roubo, por furto, por rapinagem do dinheiro público. À medida que essas investigações avançam, ele precisa, evidentemente, criar uma confusão para que, havendo a possibilidade de contar com maus militares, é bom que se diga,
ele permaneça no poder através de um golpe. Ainda que não seja aquele golpe clássico de você chegar e derrubar o presidente. Ao contrário, se chama hoje isso de autogolpe, ou seja, você dá um golpe dentro do próprio governo, como Getúlio Vargas fez em 1937. É mais ou menos isso. Você conta com o apoio de alguns militares, maus militares, voltando a dizer, e se mantém no poder. O presidente da República, além de não conhecer direito a língua portuguesa, ele comete erros crassos em relação ao funcionamento dos poderes da República. O presidente da República faz um discurso, meus caros e minhas caras, dizendo que o chefe do Poder Judiciário, ou seja, o chefe do Supremo Tribunal Federal, deve regular os seus subordinados. Ora, ele não consegue entender que o colegiado do Supremo Tribunal Federal, como colegiado do Superior Tribunal de Justiça, como os desembargadores dos tribunais estaduais, eles não são subordinados ao presidente do órgão. Eles são independentes no seu voto. A única coisa que acontece de diferente em relação ao presidente do Supremo Tribunal Federal e seus pares é que ele pode abrir e encerrar a sessão, ou escolher o dia de pautar determinado assunto, mas ele não pode sequer calar um voto, impedir a fala de qualquer ministro. O Bolsonaro ele confunde ministros do Supremo Tribunal como os ministros do governo dele, que são automaticamente subordinados, ao ponto dele chegar e dizer: se o ministro assinou a compra das vacinas, vai voltar atrás porque o presidente sou eu. E depois ele se reúne com esse ministro capacho e o ministro diz o seguinte: aqui é assim, um manda e o outro obedece, com aquela falinha esquisita dele, né? Bom, então esses esclarecimentos eu faço para dizer que o que houve hoje no Brasil? De um lado, alguém no dia da independência do Brasil, que se comemora, embora eu discorde que a independência do Brasil foi no dia 2 de julho de 1823. Bom, nesse dia você escolhe para trabalhar contra um poder da República apenas e tão somente porque esse poder está cumprindo a lei e você não quer que a lei seja cumprida e atinja os seus. É só isso. Imagine você tendo um filho que está envolvido em roubo de dinheiro público na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aí você tem um outro filho que está na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, mas envolvido com crimes na internet. E aí você tem um outro filho ainda, cheio de complicações, que hoje é senador da República e que tem no seu passado o envolvimento de rapinagem do dinheiro público da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tudo que eu estou falando aqui é devidamente comprovado. Daí então você transforma a República numa republiqueta para proteger os seus filhos. E a sociedade tem que segurar essa onda? Está completamente errado isso. E o presidente da República falha em todos os aspectos de suas atitudes. Porque ele escolhe um ou outro para atacar. Apenas para tentar conseguir esse apoio que ele tem. Todos sabem que o atual presidente da República tem entre 25% e 30% dos votos. É isso que todas as pesquisas de opinião mostram. E aí tem alguns que dizem que as pesquisas são mentirosas. Ora, se as pesquisas são mentirosas e você está numa situação boa e você tem um apoio popular, por que você não quer o voto? Por que você inventou essa história agora de voto impresso, sabendo que a intenção que você tem de trabalhar a ideia do voto impresso é para roubar a eleição? Porque nós tivemos eleições aqui desde 1996 ou 92, se eu não me engano,
já para presidente da República com voto eletrônico e não houve nenhuma reclamação, porque nunca houve erro algum e nem haverá. Agora, decididamente, o presidente Jair Bolsonaro, ele não tem os votos necessários para ganhar a eleição. E desequilibrado como é, ele joga nós brasileiros contra outros brasileiros como nós. E aí coloca essa plástica para dizer que o brasileiro é aquele, o povo brasileiro é aquele que anda de motocicleta nas motocicletas, ou aquele que recebeu o dinheiro dos empresários que apoiam o Bolsonaro para ir a Brasília. A mesma coisa que você viu aqui na minha cidade, Vitória da Conquista, e que teve aqui um blogueiro que colocou: o povo estava na rua se manifestando. Só que ele qualifica como povo os aquinhoados da cidade. E do outro lado, que era a manifestação dos excluídos, que sempre ocorre no Brasil todo nessa data, ele colocou o seguinte: manifestantes contrários ao presidente da República, a Jair Bolsonaro, foram às ruas. Ora, a conotação diferente. Do outro lado, vi um companheiro filmando e dizendo: os patriotas do Brasil. Amanhã eu vou dizer a ele alguns erros de alguns patriotas que estavam ali na filmagem dele, para ele me dizer se patriotismo é só enrolar a bandeira do Brasil e cometer atos ilícitos o tempo todo, como se honestos fossem. Então, nós vivemos tempos sombrios, onde a verdade tem que se acovardar. Mas não será possível isso acontecer no Brasil. Não haverá de forma nenhuma golpe. Mas se houver, não durará.